procuravam fazer tudo para matar Jesus. Eles procuravam oportunidades para matar Jesus. Eles procuravam achar de toda forma possível uma oportunidade de matar Jesus. E eles não tinham como ter essa oportunidade de matar Jesus, porque Jesus não fazia dano nenhum. O povo se agradava de Jesus. Tinha Jesus como mestre. Tinha Jesus como líder. Eles adoravam Jesus. Eles amavam Jesus. Mas os judeus tinham ódio de Jesus. Eles preferiam Jesus sendo morto de que estar com vida. Porque a inveja era tanta que eles tinham de Jesus. E a inveja dominou o seu coração. Trouxe horrores de terror no seu coração. Por isso eles resolveram dar cabo de Jesus. Eles procuraram uma maneira, uma forma e encontraram. Eles pegaram 20 moedas de prata e deram a Judas para entregá-lo a eles. Judas sabia aonde Jesus se encontrava, porque Judas sabia que Jesus estava ali, porque ele tinha costume de muitas das vezes estar ali com Jesus. O próprio discípulo de Jesus o entregou ele. O que mais tinha intimidade com Jesus, o qual era mais próximo de Jesus, mais íntimo de Jesus. E era um homem entendido, um homem que tinha um conhecimento, um homem que não era como os discípulos, que o discípulo não tinha estudo, o discípulo era analfabeto, o discípulo eram iletrados, não tinha a capacidade que Judas tinha. Ele, sendo um conhecedor da lei judaica e da lei mosaica e da lei romana, ele tinha também a lei romana. E por ele ter a lei romana, ele também tinha a lei do judaísmo. E ele tendo a lei do judaísmo, ele não tinha outra maneira, não tinha outro plano a não ser entregar Jesus para o romano, para que havesse ali uma grande confusão, e havesse ali uma grande revolução, e havesse ali uma guerra, e o povo de Israel pudesse dominá-lo, os romanos. Essa era a maneira que Judas estava procurando. Ele queria uma organização, ele queria organizar algo que pudesse trazer uma revolução para que o povo de Israel fosse liberto do jugo dos romanos. Os romanos cobravam imposto muito alto. O judeu não tinha mais condição de pagar mais os atributos, não tinha mais condição de pagar. Os impostos eram muito altos, tinha passado do limite, não tinha mais financeira para pagar o que eles deviam para o governo romano. Eles estavam debaixo do jugo da servidão dos romanos. Judas sabia disso. E Judas queria travar uma guerra contra eles, uma batalha contra eles.
Então Judas, ele observou que o povo gostava muito de Jesus, que Jesus era muito querido pelo povo. E aí ele achou essa maneira de entregar o seu mestre, de ser o traidor. Quando ele se aproxima de Jesus ali na ceia, na véspera da Páscoa, ali Jesus disse: não foi 12 que eu escolhi, mas um de vós há de me trair. E todos ficaram atônitos ali, ficaram trêmulos, ficaram ali espantosos, quando o seu mestre disse que um deles ia me trair. E Judas, sabendo que ele mesmo ia trair Jesus, porque ele já tinha tramado no seu coração, já havia uma corrupção dentro do coração de Judas. Judas estava consciente que era ele que era o traidor, que ia trair Jesus. E ali Jesus, vendo o coração de Judas, disse: tu queres fazer, que tu faça logo. Faça logo. E Judas saiu dali, diante de Jesus, diante dos discípulos, e foi diretamente com os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Naquele momento, naquela hora, ele chegou e disse: olha, eu quero fazer um acordo com vocês. Eu quero entregar o meu mestre a ti. Aí eles perguntaram: por quanto? Por 20 moedas de prata. Esse é meu preço. Esse é meu preço que eu cobro para entregar meu mestre. E eles disseram: então leva essas 20 moedas de prata e traga ele a nós. Mas como é que nós vamos saber que ele é o teu mestre? Quem vamos saber, como vamos identificá-lo, que ele é o que nós queremos? Ele disse: da forma que eu fazer um gesto ali, vocês ali capturam que esse aí que é o meu mestre. Eu vou beijá-lo. Este é o meu sinal. Quando eu beijar ele, vocês avançam. Vocês vão ali com soldados, com as tropas de soldados. Vocês vão ali e capturam eles. Não, Judas não disse isso. Mas ele entregou o seu mestre ali para os sumos sacerdotes, para Caifás. Entregou ali para os sacerdotes. Entregou ali para os judeus. E dali os judeus, agora nós temos Jesus em nossa mão. Agora vamos saber quem ele é. Se ele é um falsante ou se ele é um impostor. Agora nós vamos saber quem ele é. E ali eles foram. E naquele momento ali onde Jesus estava no Getsemane orando ao Pai, ali naquele momento veio a angústia. Ali ele sentiu tanta angústia. Ali ele sentiu o temor da morte. Ali ele sentiu algo ali queimando ele. Mas aquilo ali não interrompeu a sua oração. Quanto mais ele orava, quanto mais ele clamava, mais suplicava, mais gota de suor se derramava do seu rosto. E aquelas gotas de suor não era gota de suor verdadeiro, automaticamente a gota como nós suamos, não, era gota de sangue. Era gota de sangue que corria do seu rosto e derramava até o chão. Ali ele suou, gota de sangue. A sua oração era intensa, que chegou até o seu
cérebro. E ali naquele momento, depois da sua oração, dele ter feito aquela oração intercessória, a oração de um sumo sacerdote, um sumo pastor, um sumo intercessor. Ali ele estava ali orando, intercedendo pelos discípulos que Jesus deu a eles. E ali também ele estava orando por nós, que nós também ia nos entregarmos a ele, porque assim como Deus deu os discípulos a ele, também ele deu a nós também, a Cristo. E ali ele pagou ali um alto preço, derramamento de sangue caía do seu rosto ali. Veja que cada gota que caía ali, gota de sangue que descia ali, era gota de carmesim. Sangue carmesim descia ali do seu rosto ali. Oh, meu irmão, minha irmã, isso é Páscoa. Isso é o renascimento de uma Páscoa nos nossos corações. Quando nós relembramos esse memorial que Jesus fez ali no Getsemane, orando por mim, orando por ti, eu não me sentiria sentado no banco. Eu não me sentiria ali, sentado ali, só esperando Jesus me tocar, não. Eu ia imediatamente ao pó. Eu ia imediatamente dobrar meu joelho. Eu ia imediatamente buscar este Deus para a minha vida espiritual. Porque o que Ele fez por mim, não há preço nenhum que pague, que Jesus fez por mim ali no Calvário. Ele derramou o seu sangue, só a última gota de sangue foi vertido ali no Calvário. Oh, como é grande, como é bom estar na presença de Deus. E ali colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, e o sangue vazava como gota de água se despeça ali de uma torneira. Quando você abre a torneira ali, sai gota de água ali, muitas gotas de água. Naquele sangue carmesim ali era eu e você que estava ali sendo derramado. Glória a Deus. Era uma compra. Nós estava sendo comprado pelo seu sangue. Sangue precioso. Sangue de um santo. Sangue de um inocente. Sangue de um cordeiro sem defeito. De um cordeiro perfeito. Sangue de Cristo, sangue de Deus, foi derramado ali. Meu irmão, se eu começar a dar continuidade saindo do Getsemane até o Calvário, é muita coisa para falar. Mas interessante que ele ali estava ali naquele momento de angústia. Ele sabia que alguém ia trair ele. E ele sabia quem era a pessoa que ia trair ele. É isso que nos faz, irmão, entender o sentimento que Jesus tinha. Mesmo que ele era o traidor, Judas, mas mesmo assim Jesus tinha sentimento por Judas. Mesmo assim, porque ele era um ser humano, ele era um homem. Jesus tinha aquele temor, tinha aquele amor. Judas Iscariote, a Bíblia diz que Judas Iscariote foi aquele que veio justamente para a perdição eterna.
Ele veio e se perdeu. Os outros discípulos vieram, mas não se perdeu. Porque o Deus Pai entregou a Jesus todos os seus discípulos. Todos os seus discípulos ele entregou. Quando ele foi escolher ali os seus discípulos, ali estava Judas também. Ele escolheu Judas sim para ser o seu discípulo. Ele escolheu. Mas ele sabia que Judas seria o traidor. Seria aquele que ele estava orando ali no Getsemane e estava falando: Pai, tu me deste todos aqueles tu me deste. E aquele que tu me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser Judas, que o filho da perdição, que seria perdido. Isso era escritura. Isso é escritura. Já se falava nos Salmos. Salmo já falava o sofrimento de Cristo. Salmo já falava também aquele que ia trair Jesus Cristo, que ia ser o traidor. Não falava da pessoa, não falava o personagem que seria, não escrevia a pessoa, mas escrevia a atitude que a pessoa seria. A pessoa seria íntimo de Cristo, seria amigo de Cristo, mas esse íntimo, esse amigo, o trairia, seria o traidor. Isso é ruim, né, irmão? Quando nós já sabemos de algo que vai nos ofender, que vai nos prejudicar. Nós já sabemos, já entendemos, e ali a gente fica ali pensativo, pensando daquela forma, daquela maneira. Será ele mesmo ou não? Será que eu estou enganado? Mas Jesus não estava enganado. Jesus sabia. Ele se deixou a ser entregue por Judas. Ele podia conversar com Judas: Judas, é você mesmo que vai me trair. Te converte, Judas. Olha para ti, Judas. Veja o que você está fazendo. Mas ele disse para os seus discípulos: ai daquele que entregar o Filho do Homem, seria melhor nem ter nascido. Olha só a consequência do juízo sobre este homem que nasceu para um propósito de Deus, para um propósito da obra de Deus ser concretizada. Veja que aqui na literatura do William Mario Branham, que ele escreve aqui algo aqui que nos chama a atenção, que diz assim: os que semeiam em lágrima secarão com alegria. Veja, os discípulos choraram muito amargamente com a morte do seu mestre. Principalmente as mulheres choraram amargamente, sofreram ali, choraram, derramaram suas lágrimas, mas ali as lágrimas delas secaram porque elas tiveram ali uma aparição, e essa aparição não era de anjo, a segunda vez não era de anjo, a primeira vez foi de anjo, mas a segunda vez não foi de anjo, foi do seu próprio mestre. Seu próprio mestre chega diante delas e diz: mulher, o que tu tá procura entre os mortos? A quem tu procura entre os mortos está vivo. Ele ressuscitou.
E ele diz: vai ao encontro dos teus irmãos, a dos meus irmãos, e diga a eles que eu ressuscitei e que eu vou à procura deles. Aleluia. Quando ele disse que ia à procura dele, o meu pensamento me diz que ele ia à procura de Pedro. Pedro que negou ele 3 vezes. Judas traiu Jesus e Pedro negou a Cristo 3 vezes. Judas só traiu Jesus uma vez, mas Pedro negou 3 vezes. 3 vezes a Cristo. Isso é que dói, né, irmão? Isso é que dói no coração. Quando uma pessoa te nega uma vez, já dói. Mas Cristo foi negado 3 vezes. Pedro negou a Cristo 3 vezes. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. E ali, naquele momento que o galo canta, Pedro cai em si. Ele cai em si. Eu traí meu mestre. Eu fui culpado dele ser entregue aos malfeitores. Pedro se culpou. Pedro passou a noite inteira se culpando, dizendo que ele foi culpado, porque ele não fez alguma coisa para salvar seu mestre. Pois ele que dizia que ninguém ia fazer mal nenhum a ele, que ninguém ia fazer dano nenhum ao seu mestre. Se fosse para ele ser morto, ele iria com ele. Mas no momento que quando aqueles soldados romanos, soldado malvado, chegou diante lá de Jesus Cristo para a procura dele, perguntando aonde está Jesus, o Nazareno. E ali naquele momento, quando ele fala essas palavras, o soldado fala e diz: onde está Jesus, o Nazareno? E Jesus disse: eu sou. Quando ele disse eu sou, os soldados caíram como mortos. E pela misericórdia de Deus, Deus não deixou aqueles homens morrerem. Veja, irmão, que ele não estava diante de um homem, ele estava diante de Deus, ele estava diante do Criador, do Salvador, do Redentor, ele estava diante do Deus Todo-Poderoso. Apenas uma voz fez que eles caíssem por terra, apenas uma palavra fez que eles caíssem por terra. Apenas uma palavra fez que eles caíssem como mortos. Eu sou. Assim como ele disse para Moisés: eu sou o que sou. Eu sou aquele que te enviou. Aleluia, glória a Deus. E aqui a palavra de Deus diz assim, dando início aqui à literatura do profeta